Começamos a semana com os destaques da capital federal. De Brasília, Catarina Martorelli traz pra gente a agenda de hoje. Olá, Catarina. Olá, bom dia a todos. A semana começa já com a repercussão do valor da produção agropecuária divulgado na semana passada. É o menor dos últimos 4 anos. O valor é de R$ 578 bilhões, 2,3% abaixo de 2017. A estimativa é com base nas informações de outubro. As lavouras geraram quase 392 bilhões de reais e a pecuária pouco mais de 186 bilhões. O Centro-Oeste segue na liderança. A redução do valor se deve a produtos relevantes como arroz, cana-de-açúcar, feijão, laranja, mandioca e milho, segundo o Ministério da Agricultura. O assunto agora é agrotóxico. A expectativa era que na semana passada houvesse algum avanço na comissão sobre política de redução de agrotóxico, mas a reunião foi cancelada mais uma vez e agora sem data. Os deputados iriam discutir e votar o substitutivo do relator. O relatório propõe, entre outras medidas, a criação de zonas de uso restrito e até zonas livres de agrotóxicos, como áreas próximas a escolas e residências. Também proíbe o uso de produtos considerados muito tóxicos e prevê a revalidação dos registros a cada 10 anos. Agora, a notícia boa é de que o Brasil e o Chile fizeram um acordo de livre comércio. Segundo o mapa, a iniciativa expande e moderniza o atual acordo, que é de 1996. Com o novo acordo, os dois países assumem compromissos em 24 áreas não tarifárias, que vão desde a facilitação de comércio e o comércio eletrônico, à eliminação de cobrança de roaming internacional para dados e telefonia móvel. E hoje tem Câmara Temática de Agricultura Orgânica na sede aqui do Mapa, em Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Obrigada por enquanto, Catarina, pela sua participação e pelas informações de Brasília. Mato Grosso é o estado que ocupa o 6º lugar no ranking das exportações brasileiras. O Valdir Pacheco tem mais informações sobre este assunto. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços fechou o balanço das exportações brasileiras entre janeiro e outubro deste ano, que coloca Mato Grosso como o 6º estado que mais exporta no Brasil, respondendo por 6,9% das vendas nacionais feitas para fora do país. No período, Mato Grosso já soma 13,8 bilhões de dólares de exportação e a balança comercial tem 12,5 bilhões de dólares de saldo. O crescimento das vendas internacionais em relação ao mesmo período do ano passado é de 8,6%. De janeiro a outubro de 2017, Mato Grosso contabilizava 12,7 bilhões e a balança comercial tinha saldo de 11,4 bilhões de dólares. Destes valores, a soja em grão corresponde a 55% das exportações. Farelos e resíduos da extração de óleo respondem por 14% do resultado e a venda de milho em grãos por outros 14%. A carne, que deverá crescer após o fim do embargo russo, tem 6,5% das participações nas vendas externas. A China, que estava receiosa com as eleições no Brasil, é o destino de 36% das exportações, com vendas de quase 5 bilhões de dólares, que representa uma variação positiva de 8% em relação ao mesmo período. O Irã aumentou a participação em 42% e chegou à casa de 1 bilhão de dólares, com compras principalmente de milho, tornando-se o 2º maior parceiro comercial de Mato Grosso, com 7,4% da participação. Holanda, Tailândia e Espanha fecham o ranking dos 5 maiores compradores do estado. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Em São Paulo, as regiões de Porto Feliz e Campinas devem iniciar a colheita da uva Niagara ainda este mês. Por conta da baixa expectativa de oferta esperada, há uma intenção de elevação nos preços da fruta. As informações agora com Gustavo D'Angelo. Mesmo com o início da safra ainda nesta segunda quinzena de novembro, a previsão é de que o volume colhido seja pequeno em ambas as praças, o que deve elevar os preços recebidos pelos produtores que conseguirem colher neste período pré-festividades. Vale ressaltar que em novembro, os valores costumam ser maiores do que no período entre dezembro e janeiro, cenário que pode ser ainda mais enfatizado neste ano, visto que a produção deve ser reduzida. Conforme colaboradores do Hortifruti CPEA,
A baixa oferta esperada é resultado das intempéries climáticas, que marcaram as podas da Niágara entre julho e agosto, quando foram relatados, inclusive, episódios de geada negra na região de Campinas, além de fortes chuvas e baixas temperaturas por algumas semanas. Outro fator que também pode impulsionar os valores da fruta é o encerramento da safra de Pirapora, em Minas Gerais, antes do início da colheita no estado de São Paulo, o que resultaria em uma janela de oferta de alguns dias. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E a demanda por proteína animal fez com que o consumo de ovos crescesse entre outubro e novembro, segundo pesquisa do CPEA. A aproximação das festas de fim de ano também ajudaram a elevar o poder de compra do consumidor. Veja a reportagem. Considerada uma das mais acessíveis e versáteis proteínas disponíveis no mercado, o ovo deverá encerrar 2018 com o maior índice de consumo per capita da história, de acordo com projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal. De acordo com a entidade, a previsão é de que o consumo per capita no Brasil alcance 212 unidades, 10,4% maior que as 192 unidades registradas no ano passado. Apesar do forte crescimento, o consumo brasileiro ainda está relativamente baixo na comparação com outros países, onde superam 360 unidades. A produção também deverá apresentar elevação de até 10% neste ano, em relação às 39,9 bilhões de unidades produzidas em 2017, chegando a 44,2 bilhões de unidades, uma média de 84 mil ovos produzidos por minuto. No Rio Grande do Sul, campanhas promovem o consumo do ovo, que é considerado um alimento completo, rico em proteína, ferro, zinco e antioxidantes. No quadro Tecnologia e Produção de hoje, vamos falar sobre o cavalo pantaneiro. Na região do Pantanal, a raça é fundamental, já que ajuda na lida do gado. As informações agora com Kylie Rodrigues. O cavalo pantaneiro tem sua origem dos cavalos ibéricos, trazidos ao Brasil na época da colonização. É rústico, porém domável, excelente para a lida do gado. Na época de cheia, é instrumento fundamental no manejo com o rebanho. A Embrapa Pantanal tem um núcleo de criação de cavalos pantaneiros que tem estudado várias características dos animais, como, por exemplo, eficiência alimentar e tolerância ao calor. Outro trabalho paralelo é em relação à quantificação monetária que o animal presta ao criador. No estudo de caso, numa fazenda do Pantanal, nós verificamos que no sistema de criação do cavalo pantaneiro no Pantanal, ele tem praticamente 64% de renovabilidade. Então, 64% dos recursos que ele utiliza é renovável. E para isso a gente também quantificou em termos monetários esse valor. É claro que esse valor ele vai variar de sistema para sistema e quanto mais próximo do ambiente natural, maior o valor do cavalo pantaneiro. É importante discutir isso, pesquisadora, porque haja visto que o cavalo pantaneiro é uma ferramenta nas propriedades rurais. Com certeza, ele presta um valioso serviço, principalmente para aquelas áreas inundáveis, onde outra raça não aguentaria ficar muito tempo dentro da água, enquanto que o cavalo pantaneiro suporta longos períodos dentro da água. Kylie Rodrigues para o SBA.